Você que tem ou quer ter um animal de estimação, já parou para pensar em como vai ser quando ele envelhecer? Não? Pois deveria. Que foi, meu amor? Pra quem não sabe, nos últimos tempos eu andava bem afastada do blog e do canal, porque eu tava totalmente sem tempo e totalmente sem cabeça pra poder produzir conteúdo, porque eu tinha uma cachorra idosa e eu era uma das pessoas que cuidava dela. Então eu tinha muitas noites que eu não dormia direito, o dia inteiro a gente cuidava dela e eu acabava não tendo tempo de cuidar das minhas coisas também. Eu decidi pegar essa minha experiência e dividir com vocês algumas dicas de como você pode fazer para tornar as coisas um pouco menos complicadas. Para começar, vamos falar sobre a ilusão que as pessoas têm quando pensam em animal de estimação. Quando a gente pensa num bichinho, a gente só imagina um filhote fofinho ou um cachorro feliz correndo pelo gramado, e a gente nunca pensa que esses animais vão adoecer e vão envelhecer. Então eu acho que já começa daí, a gente se conscientizar de que o animal não vai ser jovem e saudável pro resto da vida. A partir do momento que você se dispõe a cuidar de um animal, você é responsável por ele pro resto da vida dele. Não adianta você querer um animal só na hora que ele tá feliz e saudável. Na hora que ele tá doente, na hora que ele tá precisando de você, você também tem que estar ali presente. É absurda a quantidade de animais idosos que a gente vê em abrigos. As pessoas que deveriam ser responsáveis pelo animal se desfazem dele como se ele fosse um objeto qualquer, na hora que ele tá velho, na hora que ele tá doente. E esse é o momento que o animal mais precisa de você. É muita crueldade você abandonar um animal nesse estado. Eu acho que a gente tem que ter em mente que o animal é como se fosse da família mesmo. É como se fosse a sua avó, a sua mãe, o seu filho, a sua filha. Você não abandona essas pessoas na hora que elas estão precisando. Você se vira, você faz o que for preciso para tentar melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Tendo isso em mente, eu queria dar algumas dicas baseadas na minha experiência, né, que eu vivi com a Shakira, que foi a nossa cachorrinha que viveu por 20 anos. Então, eu acho que eu tenho bastante experiência para poder dividir com vocês. Para começar, eu acho que você que tem um animal de qualquer idade que seja, é legal, se você puder, fazer uma poupança para possíveis gastos no futuro. Porque o animal idoso, o animal doente, ele precisa de remédio, ele precisa fazer consulta, precisa fazer exames, e tudo isso custa muito caro. Aqui em casa a gente sofria muito porque a Shakira, esses últimos 2 anos da vida dela, ela ficou doente com muita frequência, ela precisou fazer vários procedimentos e era sempre um susto, assim, tipo, da onde que a gente vai tirar dinheiro? Aí a gente fazia uma vaquinha, cada um pagava uma parte, parcelava na quantidade de vezes que dava. Então, a gente talvez tivesse sofrido um pouco menos se a gente tivesse já feito essa poupancinha lá no passado. Um conselho que eu dou pra vocês é: juntem dinheiro porque vai precisar. Outra coisa importante é você adaptar o ambiente do animal às limitações que ele vai tendo. A Shakira, por exemplo, ela começou a ficar cega muito cedo, assim. Não muito cedo, mas ela, quando ela tinha já uns 12 anos, ela começou a ter cegueira. Ela enxergava, só que foi enxergando cada vez pior. Gente, tem uma criança fazendo um escândalo aqui. Conforme ela foi ficando mais ceguinha, ela foi tendo dificuldade de chegar nos lugares. Então a gente foi limitando o espaço dela para que ficasse mais fácil ela circular sem correr tanto risco, porque teve vezes que ela ficou presa atrás do freezer, atrás da geladeira. A gente tinha medo às vezes dela bater o rostinho em alguma pontinha que tivesse, algum cantinho de algum móvel. Tanto que mais pro final da vida dela, a gente comprou uma piscina de lona, aquelas piscinas de lona, forrou toda com jornal, colocava os paninhos para ela deitar, porque ela já não sabia mais o que era o lugar de fazer xixi, o que era o lugar de deitar. Infelizmente, o máximo que a gente conseguia fazer era trocar sempre os jornais, trocar os paninhos, para tentar fazer com que ela se sujasse o mínimo possível. A gente fez essa limitação do espaço para que ela não se machucasse, porque ela foi ficando com demência mesmo. Então ela ficava rodando no mesmo lugar, às vezes ela caía, às vezes ela batia nas paredes. Então a gente ficou com muito medo dela se machucar. E aí a gente colocou essa piscininha, porque ela é meio arredondada assim na lateral. Ela conseguia andar tranquilamente e se ela caísse ela não se machucava.
Então é uma coisa importante de você sempre observar e procurar soluções para melhorar a qualidade de vida daquele animal. É importante você manter o animal sempre aquecido, colocando roupinha, colocando um paninho para ele deitar, porque os animais mais idosos tendem a sentir mais frio. A alimentação é outro fator bastante importante, porque o animal vai perdendo os dentes, tendo mais dificuldade de mastigar, de engolir. Então o ideal é você ir adaptando a alimentação também às limitações dele. A Shakira, por exemplo, teve uma época que ela já não conseguia mais comer ração, porque é muito dura. A gente colocava água quente na ração, deixava ela bem molinha e fazia tipo uma pastinha para ela poder comer. Depois ela começou a ficar um pouco mais exigente com relação ao cheiro da comida. A gente dava ração e ela não queria, porque não tem aquele cheiro forte. Aí ela queria comer da nossa comida, que é uma coisa mais temperada, mais cheirosa. E a gente inclusive conversou com a veterinária e ela falou assim que dependendo da idade do animal, a Shakira já tava, sei lá, com uns 17 anos, você tem que dar o que ele quiser comer. Não tem mais isso de vou dar só ração, vou dar só comida de cachorro. Não, dá o que ele gosta, porque provavelmente ele não vai viver mais tanto tempo. Então deixa o bichinho ser feliz, sabe? Dá a comida que ele gosta. A Shakira amava purê de batata, a gente dava purê de batata pra ela, dava carne moída, dava tudo que ela queria. É claro que você fica de olho, por exemplo, às vezes a gente sentia que se ela comesse muito arroz, comesse muita massa, ela ficava com o intestino preso. Então a gente evitava dar muita massa pra ela. E quando ela ficava com o intestino preso, eu dava uma misturinha de aveia com azeite, que era batata. Ela ficava ótima. E ter um animal idoso é um estado de alerta constante. Você vai ficar sempre de olho nos mínimos detalhes, se ele tá com alguma alteração, se ele parece que tá sentindo dor. É bom apalpar o animal pra ver se não tá com nenhum nódulo, porque às vezes se ele tá com algum nódulo, se você tirar enquanto tá menor, é mais fácil, depois que fica muito grande, tudo fica mais complicado. Enfim, atenção redobrada até nas mínimas coisas. É importante também você fazer exames de rotina para ver como que tá o fígado, como que estão os rins, se o animal tá com alguma infecção, se tá com anemia. É importante você fazer pelo menos um hemograma para poder ver se tem alguma coisa errada, porque às vezes ele tá com algum probleminha que é pequeno e se você vai deixando vira uma coisa mais grave. E o principal que eu queria falar é sobre a questão da eutanásia, né? Eu vejo muito ou 8 ou 80. Tipo, tem gente que qualquer coisinha já quer sacrificar o bicho e tem gente que deixa o animal assim se deteriorar em vida e nem cogita a questão da eutanásia. Eu acho que assim, quando você tem um animal, você já tem que se preparar que um dia ele vai morrer. Um animal idoso, então, você tem que fazer esse preparo constante. Com a Shakira, assim, tinha muitos anos que a gente ficava assim, ai, será que vai ser esse ano? Ou quando ela ficava doente de alguma coisa, ai, será que vai ser agora? Então, a gente meio que se preparou. E mesmo assim, é claro que é muito difícil. Mas eu acho que a gente tem que ter em mente que a gente tem que ser menos egoísta. Então, se o animal tá sofrendo, se o animal tem um diagnóstico de alguma coisa irreversível, não responde a nenhum tratamento, e você vê que ele só vai sofrer, eu acho que é pra se pensar na eutanásia sim. Conversa com o veterinário, vê o que ele acha, e assim, não descarta totalmente essa ideia, porque às vezes é muito melhor você abreviar a vida daquele animal e ele não sofrer, do que você achar que ele tem que viver mais e ele viver uma vida horrível. Inclusive, nas últimas semanas da Shakira, a gente tinha sim cogitado, porque ela já não estava se alimentando direito, a barriga dela roncava e ela não conseguia comer. A gente dava comidinha pastosa, tentava de todo jeito, mas ela não estava mais conseguindo. Então a gente tinha cogitado sim, mas acabou que no exame que a gente foi fazer, ela teve uma parada cardíaca e não resistiu. Apesar de toda a tristeza, a gente sentiu uma sensação de alívio mesmo por ela, porque ela já estava sofrendo demais e ela viveu uma vida incrível, uma vida maravilhosa, deu muita alegria pra gente, deu muito trabalho também, mas já tava na hora, sabe? Então eu acho que isso faz a gente até aceitar melhor quando a morte chega. O ideal é você colocar a qualidade de vida na frente da quantidade. Porque não adianta o animal, sei lá, se a Shakira vivesse mais 2 anos, mais 2 anos
sem poder levantar, sem poder comer direito. Pra quê, sabe? Pra que a gente ia querer que ela vivesse uma vida dessa? E é outra razão pela qual é importante você fazer a tal da poupança, porque se você quiser enterrar ou cremar o seu animal, também não é nada barato. Assim, tem as cremações coletivas, que são bem mais baratas, mas você não fica com as cinzas do seu animal, ele é levado e cremado junto com outros animais. Aí vai do que você deseja, né? Mas se o seu desejo é ou enterrar ou cremar o seu animal, junta dinheiro porque também não é barato. E por fim, eu quero dizer que a velhice do animal é o momento que você tem para retribuir todo o amor que ele te deu a vida inteira. É muito injusto que esses animais sejam abandonados justamente no momento que eles mais precisam. Pense em tudo isso antes de você ter um cachorro, antes de você ter um gato. Pense se você está disposto a passar por tudo isso, porque é sua responsabilidade para sempre. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder, para poder passar essa mensagem, para poder dar esse alerta e dar essas dicas para quem tá com um animal idoso em casa ou para quem vai ter um animal idoso em casa. Me siga nas minhas redes sociais, acesse o blog, eu deixo tudo no box de informação. Então é isso, um beijo e até a próxima!